Do luxo ao gueto, gueto é luxo, luxo é gueto. Eu gosto de luxo, nasci no gueto, gueto é luxo, luxo é o quê? Calma, não se assuste ouvindo o gueto, tô no luxo. Mais de 10% dos cariocas vivem em favelas. Porém, somente nas últimas 2 décadas, os morros passaram a ser atraentes para o poder público e para a sociedade, já que era impossível ignorá-los. As comunidades cariocas, que antes eram vistas como um problema, foram transformadas em produto, e a maneira de se consumir este produto é através de seu uso turístico e cultural. Calma, não se assuste ouvindo o gueto, tô no luxo, som de preto, vou com tudo no meu jogo. Olá! O Rio de Janeiro é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Muito além do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar, a cidade passa por mudanças constantes em sua estrutura e intervenções urbanas. Nas favelas, o cenário não é diferente. O Morro do Vidigal é atualmente a nova paixão dos turistas que passam pelo Rio. Hotéis luxuosos, mega festas e restaurantes frequentados por celebridades fazem das comunidades do Rio de Janeiro um novo mercado de luxo, mas também traz consequências aos moradores. Este é o tema tratado por Gabriela Sabino no seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo e é também o assunto do Doc Oficina de hoje. Gabriela Sabino é a nossa convidada. Gabriela, muito obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, para começar, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Foi muito gostoso de assistir a grande reportagem que você fez sobre o Morro do Vidigal. E me conta uma coisa, como você escolheu o tema? Na realidade, foi em uma das viagens que eu fiz ao Rio de Janeiro. Eu fiquei com uma curiosidade de conhecer uma comunidade carioca. E eu tenho 2 amigas lá e elas me indicaram subir ao Vidigal. E quando eu fui para lá a primeira vez, e eu estava no 6º semestre, então eu pensei, acho que as pessoas precisam ver o que eu tô vendo aqui também. Então, esse foi o gancho principal para eu querer transformar o Vidigal no meu TCC. É um ponto turístico, tem uma vista muito bonita lá de cima. E como você fez para realizar o trabalho? Você foi uma vez para lá, gravou por tantos dias ou foi um trabalho contínuo? Não, eu fui várias vezes. As primeiras 2 vezes eu fui só para conhecer, entender se dava para fazer essa filmagem, porque apesar de tudo ainda é uma comunidade. Nas próximas vezes eu consegui filmar. Então eu fui mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, sendo que as últimas 3 eu consegui filmar alguma coisa. Mas as primeiras foi mais de apuração. E você foi acompanhada ou foi sozinha? Porque você aparece na grande reportagem, né? Quem estava gravando? Eu sempre estava com alguém. Até as vezes que eu não fui gravar, eu nunca subi o Vidigal sozinha. Nas vezes que eu gravei, eu fui com mais 2 amigos que já têm uma produtora. Então, eles toparam ir comigo ao Vidigal. E só desse jeito foi viável, porque sozinha, com equipamento, câmera, posicionamento, é um pouco difícil. Bom, pra gente continuar, vamos olhar um trechinho do seu trabalho. Esse é o Max, tem 34 anos e trabalha de mototáxi há 7. Max, como que é o seu relacionamento com os turistas? É muito bom, faz várias amizades, os turistas eles vêm com a certa expectativa da comunidade, como vai ser, se é violenta, se é essa imagem que muitas vezes é mostrada aí fora, e quando chegam aqui vê uma realidade totalmente diferente. Ver pessoas humildes, mas educadas, pessoas que são simpáticas, um povo bem receptivo. E o que mudou de 7 anos pra cá? Mudou bastante coisa, a comunidade está mais movimentada, o turismo aumentou muito, isso aumentou bastante a nossa renda como mototaxista. Bom, Gabi, infelizmente a gente ainda associa favela e morro a criminalização, ao tráfico de droga e arma. Em algum momento você sentiu receio de ir até lá? Não. E eu também não presenciei nada em nenhuma das idas ao Vidigal. A gente sabe que existe, a gente sabe que ainda tem, mas não é da mesma maneira que acontecia antes da pacificação. Hoje, como o turismo é a principal fonte de renda da maioria dos moradores do Vidigal, então não é mais visível, principalmente por causa do convívio com os turistas.
Bom, e houve um aumento no turismo e, por consequência, ficou mais caro para os próprios moradores continuarem lá. Você passou um tempo lá, ficou no Vidigal. Como é o orçamento? Você tem que ir com tudo muito planejado, gastou muito ou menos do que esperava? Como foi? Essa é a grande reclamação de quem mora no Vidigal, né? De quem ainda conseguiu morar no Vidigal. Os preços são altos porque você está na zona sul do Rio de Janeiro, então a vista é para Copacabana e muitas vezes isso confunde a questão do orçamento do comércio. Tem que ter um planejamento. Na realidade, eu gastei mais do que eu me planejei. Você tem que, assim, ter você já tem que ir preparado, que pode ser que alguma coisa fuja do seu orçamento. Mas para a gente que mora em São Paulo, talvez, assim, a diferença não seja tão grande. Mas para eles que moravam numa comunidade onde os preços eram mais baixos, então eles sofreram bastante com essa valorização do morro. E como você atraía os entrevistados? Foi difícil de conseguir uma entrevista? Eles ficavam inibidos na câmera? Como era? Tinha de tudo. Tinha os que queriam falar, então eu só precisava me apresentar e falar que eu estava fazendo um trabalho, e aí eles já começavam a conversar. Tinham aqueles que tinham um receio, porque eles ainda não querem falar sobre a questão do tráfico e relacionado ao turismo, a valores. Então, se eu abordasse só falando sobre o turismo, era muito mais fácil. Se eu começasse a entrar no estilo de vida deles, aí eu já sentia um receio. Bom, no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta. O tema de hoje é o Morro do Vidigal, tratado pela jornalista Gabriela Sabino. Dona Rosa chegou ao Vidigal em 1964 e viu de perto as transformações do morro. Porque as pessoas acham que hoje é lindo, maravilhoso, a gente pegou o grosso. Eu cheguei aqui, não tinha, era paralelepípedo. Depois era barro primeiro, depois de muitos anos veio, botou paralelepípedo, não tinha moto, não tinha Kombi, não tinha nada. Todo mundo subia com bolsa na mão de compra até o Largo do Santinho. Aí eu fui pra casa da Dona Marisa, lavei roupa lá no Arvrão, que era uma biquinha, linda, maravilhosa, carregava água pra casa dela com as filhas dela. Isso era o Vidigal. Hoje em dia, todo mundo quer vir pro Vidigal. Antigamente ninguém queria vir pro Vidigal. Se fosse para indicar um amigo seu, você indicaria o Vidigal como turismo ou um outro ponto do Rio de Janeiro? Eu adoro a cidade no total, assim, eu já fui em vários pontos turísticos de lá, mas eu acho que tem que ir ao Vidigal. Assim, eu acho que eu tenho uma paixão pelo lugar. Depois desse trabalho, eu passei a admirar mais ainda as pessoas que estão no Vidigal. Porque os primeiros contatos que eu tive, eu só pensava nessa questão do luxo, dos hotéis. Eu queria passar como é chegar na comunidade, subir até o ponto principal. Hoje, eu já penso na questão do morador, a questão dos preços, a questão da associação que tem lá, que tenta preservar essa identidade do Vidigal para não virar só um ponto turístico. O Morro do Vidigal abriga diversos contrastes, desde sua localização até a inserção de um mercado luxuoso que encontrou no morro uma oportunidade. Os moradores também são exemplo deste contraste, pois se por um lado agradecem os investimentos na comunidade, por outro, acreditam numa certa exploração. A verdade é que o Morro do Vidigal é a materialização de que o turismo está sempre à procura de novos consumidores. E se você fosse só para visitar, para ver a vista de lá de cima, se você não fosse em restaurante, hotel, teria um custo alto ainda só para subir, por exemplo? Não, na realidade você tem 3 maneiras de subir o Vidigal. Ou você pode ir a pé, ou de mototáxi, ou de van. Custa em média de uns 3 a 5 reais para subir o Vidigal. Então, se você quiser só admirar a vista, o custo é baixo.
E na grande reportagem a gente viu que tem guia turístico lá. Você encontra ele lá desde baixo até subir com o taxista ou lá de cima, você já encontra, combina a hora, como é? Existem vários pacotes. Muitos hotéis da Zona Sul já têm o Vidigal dentro de um tour no Rio de Janeiro. Então você pode ou vir com o guia do hotel, ou encontrar ele no Vidigal, ou encontrar ele no restaurante. Isso depende muito do pacote. Mas esse mercado cresceu muito de guias turísticos no Vidigal. Tem até um tour favela, um tour comunidade lá. Então você pode não só ir ao Vidigal, como em outras comunidades. Você participou de algumas outras comunidades? Não, na realidade eu não senti segurança em subir nenhuma outra sem ser o Vidigal. Como o trabalho afetou em você, assim, em percepção ao Rio de Janeiro, em percepção à favela, às crianças da favela? Foi o que eu te comentei. Antes eu pensava só... Eu tava focada na questão do turismo e do luxo. Hoje em dia eu já penso mais na questão do morador, do cotidiano, como eles estão convivendo com essa questão do turismo. Na cidade como um todo, assim, eles ainda têm um preconceito com quem está na comunidade. Eu não sentia isso antes. Passando uns dias lá, conversando com as pessoas que já moram lá há muitos anos, eu consegui perceber isso. Então, alguns paradigmas que eu tinha antes, eles se modificaram depois do trabalho. E quando você voltou de lá, o teu trabalho ajudou a entrar no mercado de trabalho? Influenciou? Eu não cheguei ainda a utilizá-lo para isso, mas eu acredito que sim. Eu acho que se você se dedica ao seu trabalho, se você consegue fazer um produto legal e expor isso para o mercado e para outras pessoas que podem divulgar também, eu acho que traz um resultado. E você ainda trabalha para esse lado também ainda? Não trabalha com a prefeitura? Como é? Como é próximo ao seu trabalho? O que você faz hoje? Eu trabalho na Prefeitura Regional da Freguesia Brasilândia e lá na Brasilândia a gente tem muitas comunidades. Totalmente diferente do que é o Vidigal, né? O Vidigal tem muito a questão do turismo, coisa que as comunidades de São Paulo ainda não têm, principalmente as mais afastadas. Mas até lá, eles têm muitos trabalhos sociais que tentam valorizar a comunidade. Então, por exemplo, o que eu te comentei, a gente tem o Jardim Elisa Maria lá e eles têm esse trabalho de tentar levar o turismo. Quem sabe um dia eles consigam fazer como o Vidigal faz. E no Vidigal, ainda com o turismo, você viu projetos sociais por lá com crianças? Tem vários. Tem muita gente de fora que vai para o Vidigal e para outras comunidades cariocas tentar fazer esses trabalhos sociais, resgatar alguma identidade e até proporcionar algum futuro melhor, né, para as crianças que estão por lá. Gabi, a gente está terminando por hoje. Eu ficaria um tempão conversando com você sobre o Rio, sobre turismo, sobre morro. Parabenizando de novo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi demais. A sua trilha sonora foi demais. Ouvindo a grande reportagem, eu fiquei morrendo de vontade de ir para lá. E eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco mais sobre o meu trabalho. Obrigada, Gabi, pela presença de novo. O Doc Oficina termina agora. Até uma próxima edição.